noite. Eu gostaria de compartilhar com você algo que eu ouvi e que o meu coração tem refletido muito sobre. Eu estava ouvindo uma pessoa falando sobre Deus, né? E ela dizia que um avivamento coletivo começa com vários avivamentos individuais. E o dia que nós entendermos isso, a nossa igreja vai mudar, a nossa fé vai mudar, nós teremos o nosso coração renovado, cheio de esperança, cheio de vigor, graças ao que Cristo fez por nós. Então eu quero te convidar a ser uma igreja totalmente apaixonada por Jesus, que diz aos quatro cantos que a sua bandeira é a cruz de Jesus e que o seu coração é grato porque Ele te resgatou. Amém? Se coloque de pé, por favor. Vamos juntos cantar. Desolados já não mais, nós somos herdeiros com Jesus, estrangeiros já não mais, agora somos filhos pela cruz, somos igreja, reino de luz, nossa bandeira, cruz de Jesus. Somos igreja, somos nação, a tumba vazia é a nossa canção. Jesus, nós te agradecemos nessa noite. Oh, que fizeste por nós, que amor tão grande demonstrou, nos resgatando, nos chamando. E nós queremos falar disso para todo mundo, Pai. Desgarrados já não mais, Ele nos chama de volta ao nosso lugar. Separados já não mais, sempre ao nosso lado tu estás. Somos igreja, reino de luz, nossa bandeira.
Ele é digno de toda a glória, amém, queridos? Vamos nesta hora orar, clamar a presença do Senhor mais e mais. Quantos estão com sede da presença do Senhor? Pois bem-aventurados são aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Senhor, nós queremos nesta hora levantar nossas mãos diante do Senhor e declarar que temos sede e fome por Tua presença, Jesus. Nós não suportamos ficar distante de Ti um minuto sequer, Senhor. O que dirá uma vida inteira sem Ti? O que dirá horas sem Tua presença, Senhor? Sendo que o Senhor nos criou, o Senhor nos reconciliou para vivermos em Tua presença, meu Senhor. Aleluia, declaramos Tu és o Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Bendizemos o Teu nome, Pai. Declaramos Tu és bem-vindo a este lugar para ministrar, para falar aos nossos corações, Senhor. Nós declaramos uma noite de renovo, em que seremos inspirados mais e mais em Te adorar e Te glorificar. Nós oramos nessa noite um batismo da Tua presença em cada coração, um batismo da Tua glória, meu Senhor. Que até aqueles que estão acompanhando por meio dessa transmissão, sejam eles impactados, sejam eles cheios da Tua presença nessa noite, meu Senhor. Que o Teu nome seja exaltado, glorificado, pois adoramos ao Senhor que vive e reina para todo sempre. Ser adorado, Senhor, no nome que está acima de todo nome, que exaltamos e o adoramos no nome de Jesus. Amém. Ao Senhor mais uma salva de palmas, irmãos. Glória a Deus. Ser adorado, Jesus. Glória ao nome do Senhor. E a graça e a paz do Senhor seja sobre ti. Que esteja também sobre a vida do seu irmão. Declara essa paz sobre eles em nome de Jesus. Sobre as pessoas que estão próximas de você. Que nós partilhamos juntos a mesma fé. Adoramos o mesmo Senhor que nos resgatou, nos reconciliou com o seu amor. Ah, coisa boa, irmãos. Todos sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Que bom estarmos juntos nessa noite. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. A quem está conosco pela primeira vez, por favor, fique à vontade. Seja muito bem-vindo à casa do Pai. Queridos, nós gostaríamos de trazer alguns avisos, alguns importantes que estará acontecendo no decorrer ainda desses dias. Amanhã, com a graça do Senhor, pela manhã, nós teremos um momento de oração, às 6h30 às 7h, meia hora de oração, um tempo para juntos buscarmos a presença do Senhor, orar uns pelos outros, e após teremos um café maravilhoso, um café da comunhão. Você já vai abençoado para o trabalho, para os seus afazeres, e quero encorajá-lo a estarem conosco. Será um tempo muito abençoado. Quinta-feira, irmãos, rede de homens abençoados, será o nosso encontro aqui para a glória do Senhor Jesus. Ei, preciosos, aí nem ensaiamos essa, irmãos, valeu, queridos. Glória a Deus. Será por nossa conta o jantar, viu, pastor? Glória a Deus, viu? Vai ter um momento muito especial, quinta-feira, não é? Um tempo de palavra. O pastor Sérgio Perini, ele é de Cambé, estará aqui conosco, compartilhando, ministrando a palavra. E após teremos um momento aqui muito especial de comunhão. Homens, venham e traga mais um, convide mais um para estar aqui conosco. Será um tempo muito especial, não é? Quanto à esposa, não é? Queridas, fiquem na paz, fiquem firmes, porque sexta-feira será a vez de vocês. A rede de mulheres estará aqui reunidas para um tempo de oração de vigília. Irmãos, ganharam de nós, queridos. O que aconteceu, queridos? Mas glória a Deus pela vida das irmãs, vibrando para vir orar. Olha que maravilha. Glória a Deus pela vida de vocês. Lembrando que sexta-feira às 22h, somente para as mulheres, tá? Os homens será quinta-feira e sexta-feira nós estaremos em casa orando pelas irmãs, orando pelo culto, cuidando das crianças, e com certeza será um tempo muito, muito especial. Sábado será um tempo agora também dos jovens e adolescentes. Ensaiaram essa, hein, queridos? Que é isso, hein? Combinaram alguma coisa, no mínimo uma pizza depois do culto, vocês aí, sem dúvida alguma. Tamo junto, vai ser a conexão entre os jovens e os adolescentes, sábado às 20h. Queridos, não faltem, será uma bênção.
Pai, desencoraje os seus filhos para estarem juntos aqui. Será maravilhoso, um tempo abençoado no nome de Jesus. Já perceberam? Já calculam como vai ser, né? Será realmente um tempo maravilhoso para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aleluia, contagiado pela presença de Jesus, que nos traz alegria, que nos traz ânimo, renovo. Vamos continuar louvando a Ele nessa hora, queridos. Fique de pé, por favor, irmãos meus. Que nós iremos também nesta hora devolver nossos dízimos e ofertas, aproveitando esta hora tão especial, que possamos adorar ao Senhor com tudo que temos, tudo que Ele nos confiou, tudo seja para a glória do Senhor Jesus. Você que nos visita, que não veio preparado para ofertar, por favor, fique à vontade. Importante que você veja de seu coração para adorar ao Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo. Nós queremos nessa hora, irmãos, enquanto louvarmos ao Senhor, você pode estar saindo do seu lugar, trazendo o seu dízimo e oferta, e assim juntos vamos continuar louvando ao Senhor Jesus. Como som se ouvirá,
Aleluia. Quero chamar aqui os irmãos da equipe da intercessão para que venham se posicionando aqui nas laterais e convidar aos amados que estão na segunda, terceira e quarta semana da campanha. Venham aqui à frente, por favor, meus queridos. Nós queremos nessa hora ajudá-los a orar junto com vocês. Amém, queridos? Durante este louvor, já peço os irmãos, venham aqui, segunda, terceira e quarta semana da campanha. Presença.
pode chamar pelo nome dele. Oh, chame Jesus, Jesus. Jesus, 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 só quero você. Diga Jesus, 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 só quero você. Que você não dependa de canções, que você não dependa de moveres aqui, mas que o mover comece na sua casa, no secreto com o Senhor. Quando as luzes dessa igreja se apagarem, quando as pessoas forem cada uma para suas próprias casas, oh, que o mover continue dentro de você, que a sede e a fome por Jesus continue dentro de você, e que você continue chamando por Ele na sua casa. Jesus, 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 venha me encontrar. Jesus, eu quero intimidade contigo. Eu quero descansar em teus braços. Eu quero entender quem eu sou em ti. Vou descansar em ti e depender de ti. Jesus, Jesus. Oh, quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Diga isso mais uma vez. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, Jesus. Aleluia. Você pode se sentar, mas continue com essa fome, essa sede ardendo no seu coração. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, Ministério de Adoração, por preparar o ambiente para que a palavra de Deus possa ser semeada no seu coração, nessa certeza e convicção de que você precisa só de uma coisa: é Jesus. É dele que nós falamos, é sobre ele que nós estamos mencionando, estudando. Tudo aqui diz respeito à pessoa e à presença de Jesus. Nós já estamos encerrando, praticamente, caminhando já para o fim, a nossa série de mensagens sobre a ansiedade. E eu tenho sido muito ensinado, tenho tido um aprendizado grandioso aqui, não apenas por aquilo que o Senhor tem ministrado enquanto eu estudo para ministrar essa palavra, mas também pelas ministrações que têm vindo desse lugar, através também do pastor Rodrigo, e por esse momento que nós temos aprendido a lidar melhor com esta estranha, incômoda e constante palavra que não permeia apenas o nosso vocabulário, mas também acaba tocando a nossa vida, não é verdade? Eu quero começar fazendo uma pergunta para você, uma pergunta muito séria, muito importante. Em algum momento você já se sentiu culpado por sentir ansiedade? Em algum momento da sua vida você diz assim: eu não podia estar assim, afinal de contas eu sou crente. Eu não podia estar assim, afinal de contas eu acabei de fazer a campanha. Eu não podia estar assim, afinal de contas eu entreguei tudo no altar, o pastor chamou para fazer o apelo. Eu não podia estar assim, afinal de contas eu tenho feito terapia, eu tenho tomado meus medicamentos. Em algum momento você já sentiu culpa por se sentir ansioso? Semana passada foi falado sobre a culpa aqui, mas não é a culpa relacionada ao pecado, mas a culpa de você nutrir um sentimento que para você é incômodo e que muitas vezes não combina com fé, não é verdade? A ansiedade e fé não combinam. Ainda mais por essa palavra de Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplica com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então esse texto não dá outra alternativa para nós. Não estejam ansiosos por coisa alguma.
Aí assim, praticamente ele destruiu todos os nossos argumentos, o apóstolo Paulo, para que a gente pudesse ficar ansioso, pelo menos pelos filhos, né, apóstolo? Não, por coisa alguma. Pelo trabalho, sem chance. Pela saúde, também não. Pela política, muito menos. Porque o texto bíblico diz: não fiquem ansiosos por coisa alguma. Então, ele restringe o nosso campo de ansiedade a absolutamente nada e nenhuma coisa. Melhorou para você agora? Porque, irmãos, por muitas vezes eu me sinto culpado quando eu leio esse texto. Porque não é fácil lidar com sentimentos, inseguranças, incertezas que rodeiam a nossa vida. Não dá para a gente ser aqui demagogo, ou até mesmo hipócrita, ao ponto de chegar e dizer assim: não, só o fato de você estar na igreja, você elimina todos os níveis de ansiedade e qualquer tipo de experiência ansiosa na sua vida. E isso não é verdade para mim, é para você? E muitas vezes eu me sinto culpado porque em oração eu estou colocando diante de Deus as minhas ansiedades. Em oração eu estou colocando diante de Deus os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas incertezas mais profundas. E é exatamente isso, queridos. Eu estava lendo um livro do Max Lucado que chama O Fim da Ansiedade. É um autor que eu gosto muito, confio muito na doutrina que ele apresenta nos seus livros, na seriedade bíblica. E ele colocou uma frase, uma palavra que trouxe paz ao meu coração, e espero que traga para você também. Não podemos escolher se teremos ou não algum tipo de ansiedade, mas podemos escolher se seremos prisioneiros dela. Isso aliviou meu coração. Porque não é o fato de sentir ansiedade, é o fato de permitir que ela se estabeleça na minha vida. Não é o fato de ser visitado por algum sentimento de ansiedade, é o fato de ela vir e ser residente na minha vida. Não é o fato de eu ter que lidar com experiências ansiosas e preocupações várias na vida. É o fato de elas virem e estabelecerem firmes suas raízes e se alimentarem da minha alma como um parasita, uma sanguessuga que ali se localiza. Então, eu queria eliminar do meu coração, e eu gostaria de transpor isso a você também, para que você também não se sinta culpada e nem se sinta culpado por algum momento, algum tipo de ansiedade tomar o seu coração, algum tipo de ansiedade visitar a sua alma, porque isso pode acontecer e é até natural que aconteça, inclusive com os dias que vivemos, é exatamente isso que acontece. E se não fosse pela ansiedade, pouco teríamos produzido ou pouco teríamos feito para que a nossa sociedade estivesse na condição que ela se encontra hoje. As evoluções técnicas, tecnológicas, científicas, são tudo resultado de uma certa ansiedade que invadiu em algum momento o coração humano. Ou a invenção da penicilina, por exemplo, que trouxe sobrevida às pessoas que tinham infecções, não foi o resultado de alguém dizer: meu Deus, uma infecção, eu vou morrer. Essa ansiedade fez a procura, a busca por um recurso que hoje salva milhões e bilhões de vidas, por que não dizer assim, que fazem uso desse recurso para combater infecções desse organismo. Agora, o que eu preciso entender é que aquele texto de Filipenses capítulo 4, 6, ele não traz uma culpa sobre mim, ele não me condena por sentir ansioso. Quer ver? Porque o texto diz: não andem ansiosos. Em português, a palavra foi escrita em grego, mas em português ela coloca andar ansioso no sentido de continuidade. Não existe a palavra andar em grego ali, é um termo ansioso no sentido contínuo. Então, mais ou menos é o seguinte: não fique ansioso hoje, amanhã, depois e depois, mas apresente diante de Deus as suas ansiedades para que você se veja livre dela, para que você se veja livre de todas elas. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, inclusive é esse texto que está no nosso cartãozinho para quem vai começar a nossa campanha de oração hoje, está escrito assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então Pedro admite que é possível que eu tenha ansiedade, mas não é possível que eu fique com ela. Você está entendendo a linha de raciocínio agora? Então se livre da culpa de sentir ansiedade, e se livre da ansiedade que quer morar em você. São duas práticas praticamente, ficou bonita essa, práticas que são visivelmente percebidas como: se livre da culpa, mas também se livre da ansiedade, porque você não tem autorização para que ela resida, para que ela se habitue a permanecer no seu coração e na sua vida. Você está entendendo isso?
Se livre hoje dessa culpa, porque eu também me livrei. Eu não posso escolher se eu vou sentir algum tipo de ansiedade, porque eu vivo num mundo que eu sou impactado e cercado por ela. Mas eu posso escolher se ela vai me tornar prisioneiro, cativo e dependente desse sentimento de preocupação que não vai embora. Então não ande ansioso, não ande ansiosa, se livre dessas ansiedades. E por que eu falo ansiedades no plural? Porque não é um tipo apenas. Freud, que é o pai da psicanálise, ele estabeleceu a ansiedade em 3 segmentos. Ele diz que nós podemos sentir 3 tipos de ansiedade. Eu acredito que não fica somente nesses 3, mas para fins didáticos e para que a gente possa ter uma noção melhor, eu vou apresentar para você. Primeiro, ele diz que nós temos uma certa ansiedade moral. Ou seja, é o nosso senso de aprovação, o nosso senso de certo e errado. Ou seja, será que eu fiz certo? Será que a pessoa me entendeu? Será que eu não fui grosseiro demais? Será que eu não fui estúpido? Será que eu não incorri num erro? Será que eu fui ético? Aquela ansiedade e a preocupação se eu acertei o alvo. Isso é comum a todos nós, ou quem não sente isso? Ao terminar essa mensagem, eu chego na minha casa e digo, será que eu falei correto? Será que eu não usei um termo ruim? Será que foi eticamente e doutrinariamente assertivo? Ou seja, esse sentimento perpassa nós, se não fosse por ele, nós estaríamos nos estraçalhando e nos degladiando conjuntamente. Então faz parte um certo nível de preocupação e ansiedade pelo meu comportamento moral na sociedade que eu vivo. O segundo é a ansiedade real. Por exemplo, você viu que seu patrão chegou e disse, nós vamos fazer um corte na nossa empresa e você faz parte da lista de candidatos nos próximos 3 meses. É real, é visível. Ele te adiantou isso. Então é uma ansiedade que faz com que você se prepare, uma preocupação natural que faz com que você se arrume na vida para se preparar para o pior. São ansiedades que são visíveis, reais, e que a gente tem que lidar com elas e não dá para prorrogar para depois e fingir que não existe. Meu patrão disse que eu estou na lista dos demitidos. Está tudo tranquilo, na verdade. Não, você vai se preocupar com isso. Rendimentos, seguro-desemprego, como você vai poupar nesses 3 meses, aonde você vai distribuir seu currículo, como você vai lidar com essa realidade depois do tempo predito pelo seu patrão. Normal, isso faz parte da vida humana, não é nada neurótico. Aliás, esse é o terceiro e o pior tipo de ansiedade, é a ansiedade neurótica. Essa não é nem moral, porque não diz respeito à minha convivência social, e nem é real porque ela não existe. É uma ansiedade baseada no meu neuroticismo. Ou seja, é uma ansiedade baseada no meu imaginário, nos meus medos, nas minhas inseguranças. É baseado nos meus traumas passados. Como, por exemplo, minha mãe foi abandonada com meu pai quando ele tinha 2 filhos. Quando eles tinham 2 filhos. Eu agora tenho 2 filhos, o meu marido deve estar me traindo. É esse tipo de neuroticismo que faz referência a um medo imaginário, a uma incerteza que não tem origem, não tem fundamento. Por exemplo, a gente ouve falar de que a Bolsa de Valores está em queda, ou que a economia está dando indícios de falência. Então, não há nada que tocou ainda o seu ramo, nada que afetou a sua empresa, mas você diz, meu Deus, eu vou fechar a porta, vai acabar, eu vou falir. Então, o neuroticismo baseado numa ansiedade irreal. Então essa é a palavra, porque é aí que a gente tem que focar o nosso olhar e saber qual é essa ansiedade neurótica, do que ela se alimenta, onde está o fundamento dela. Então eu trouxe aqui uma frase que vai facilitar a gente entender isso. Então, resumindo, eu me sentia muito culpado por ter ansiedade, por vê-la visitar muitas vezes o meu coração. Quando eu lia Filipenses capítulo 4, eu disse, meu Deus, trazia mais culpa sobre mim, porque eu não posso estar ansioso por nada. Mas depois que eu entendi que a ansiedade faz parte da vida humana, eu só não posso permitir ser prisioneiro dela, então eu entendi que existe um tipo de neuroticismo e de ansiedade que eu preciso eliminar da minha vida. E ela se alimenta do seguinte coisa, aqui é a frase que eu quero falar com você. A ansiedade neurótica é um sistema psíquico, emocional, que se alimenta das incertezas. Vou repetir. É um sistema psíquico que alimenta das incertezas. Existe alguma coisa errada aqui, irmãos? Existe, sim, senhor. Incertezas não é com S. Incertezas são com C. E aí você pode estar dizendo assim, mas espera aí, pastor. Você não percebeu isso quando estava escrevendo? Percebi. E é exatamente porque eu deixei ela aí. Porque as incertezas que hoje eu quero falar com você, essas são com C, com S, não com C.
Por quê? Como assim, pastor? Está mudando o vocabulário? Agora, como professor de português, você tem autoridade para mudar, inclusive, o dicionário Aurélio? Não quero mudar o dicionário Aurélio. Eu só quero fazer uma didática com você aqui, para que isso fique mais gravado no seu coração. Porque essa ansiedade neurótica, ela se baseia numa única palavrinha que está no meio das incertezas, com S. Qual é a palavrinha? Se. E se eu perder o emprego? É uma ansiedade neurótica. E se eu não casar? Se eu não tiver família? Ou pior, e se eu descasar? Me separar? Outros Cs. E se eu ficar doente? Porque eu não sei o que eu estou ingerindo. A indústria dos alimentos hoje está pouco se lixando do que ela coloca dentro daquele enlatado. O que ela quer é lucro, mesmo que ela jogue para dentro de mim substâncias cancerígenas. E se eu ficar doente? E se estiver acontecendo alguma coisa exatamente agora comigo? E se eu, por exemplo, ver a economia colapsar? Se for na minha geração que vai faltar emprego, alimento, as pessoas vão virar como aqueles zumbis de filmes apocalípticos. E se alguma coisa acontecer no meu casamento e ele ou ela me trair? E se ele estiver conversando com alguém exatamente agora no Messenger? E se ela estiver agora fazendo contato através do Tinder? E se agora, nesse exato momento, estiver acontecendo alguma coisa debaixo dos meus olhos, eu não esteja percebendo? E se o mundo acabar e eu for testemunha real? O mundo poderia ter acabado com os meus pais, com meus avós, mas vai acabar justamente comigo. Eu vou ser testemunha do mundo em finalização. E se? A ansiedade neurótica, queridos, se alimenta dessa única palavrinha, se. São as incertezas da vida, que vem no nosso coração para dizer assim: e se você não conseguir? E se você não puder? E se você não der conta? Todas as vezes que você vai deitar na cama e não consegue dormir, e roda para lá e roda para cá, e você vai pensar: e se ele não me perdoar? E se ela não me escolher? E se eles não me atenderem? E se eu não for visto? E se eu não for percebido? E se eu não me formar? E aí é o Rivotril, aí eu ia falar Civastatina, né? Já esqueci todos os nomes dos remédios lá, mas todos esses aí, né? O Telegram não é, eu estava pensando em outro aqui também. Aí você vai pensando assim, tudo isso, meu Deus do céu, todas essas coisas acumuladas faz você rolar de um lado para cá, de um lado para lá da cama, e passar o dia em claro, faz com que você se desconecte do seu trabalho, e de repente você começa a render menos, produzir menos, fazer menos, e de repente você está numa crise profissional, você para de estudar, e de repente suas notas baixam, você para de vender, e de repente você está em crise no seu trabalho, ou nos seus rendimentos, você para de ir à igreja, porque você está com medo, ou seja, quantas coisas destroem a nossa vida, com neuroses que não são reais, e que estão baseadas apenas em incertezas com S. Incertezas que tiram a nossa fé, que roubam a nossa esperança e que eliminam a nossa capacidade de confiar. Por isso eu queria convidar você hoje a fazer uma troca com essa palavrinha. Troque o se. Sim, troque esse negócio de e se não der certo, e se eu não conseguir, e se eu não tiver dinheiro. Troque essa palavrinha, porque essa é a palavra que faz com que a ansiedade venha e crie ambiente, uma sala de estar dentro do seu coração. Essa simples palavrinha destrói casamentos, sonhos, projetos, tira a paz e rouba a nossa tranquilidade. Ela inquieta a nossa alma, ao contrário de aquietar a nossa alma, como a gente vai cantar daqui a pouquinho. Então, eu queria sugerir para você hoje uma troca. Troque o se pelo ainda que. É simples. E se eu não me casar? Ainda que eu não me case. E se eu não tiver dinheiro suficiente? Ainda que eu não tenha dinheiro suficiente. E se a economia colapsar? Ainda que a economia colapse. E se ela me trair? Ainda que ela me traia. Você está percebendo que muda essa maneira? Sim, queridos, porque se é uma partícula conjuncional, que a gente chama, que ela tem a ideia de trazer a palavra condicional. Ou seja, ela condiciona nossas atitudes por ela. Então assim, se você não vier, eu não te verei. Então a condição é a seguinte: se você não vier, eu vou te ver, mas se você vier. Você está vendo que o se muda tudo? Se você não me contratar, eu não terei emprego. Se você não me pedir em casamento,
a gente não se casa. O C é uma partícula condicional que estabelece um padrão. É desse jeito, senão não pode ser de outra maneira. Se eu não me casar, aí você tem que criar uma resposta para isso, não é verdade? Isso é o poder, irmãos, das palavras da nossa vida, entendeu? Isso é o poder das frases, das narrativas que a gente faz sobre nós mesmos. Então pense quantas vezes você já falou C para a sua vida e você está vivendo os frutos dela exatamente agora. Quantas vezes você disse, se eles não aprovarem meu currículo, e aí você nem fez o currículo para entregar? Está percebendo? Você colocou uma condição. Se ele não me perdoar, então você colocou a condição C e nem contou o seu fracasso, a sua falha, o seu erro. E a pessoa não tem como perdoar se ela não souber. Você percebeu? É uma partícula condicional que estabelece um limite para a nossa vida. Agora, o ainda que não. O ainda que, ele é um advérbio de modo onde a gente estabelece uma ideia de que há um contrário possível. Você vai vendo que interessante. Há um contrário possível, porque mesmo que isso seja assim, existe uma outra alternativa. Se você não me vir, se você não vier, eu não te verei. Ponto final. Ainda que você não venha, eu verei você. Você está vendo? Há alternativas, há caminhos, há possibilidades, há chances estabelecidas por essa única substituição de palavras. Então o que eu queria que você fizesse essa noite é que pela palavra de Deus você substituísse os limites que impõem a sua vida, o ser, e te leva a uma ansiedade que não deixa você dormir, pelas possibilidades que o ainda que oferece e oportuniza para você. Quer um exemplo? Está muito difícil de entender? Vai para a Bíblia, irmão. Olha Abacuque capítulo 3, versículo de número 17, diz na Revista e Atualizada, que é a tradução mais antiga, que é a tradução mais nova, nova versão internacional, diz, mesmo que, eu prefiro ainda que a figueira não floresça. Ele não está dizendo que a figueira não venha florescer, ele pode ser que ela não floresça, mas ainda que a figueira não floresça, eu vou repetir agora, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que nos currais não haja gado, ainda que você não se case, ainda que o desemprego aumente, ainda que você enfrente uma enfermidade, ainda que o marido saia de casa, ainda que os filhos se rebelem, ainda que, muda a circunstância. O Abacuque, queridos, do capítulo 1 é totalmente diferente do Abacuque capítulo 3. Se você entrar na Bíblia e olhar lá, e você vai perceber que é um Abacuque meio que desacreditado. É um Abacuque meio finalizado na vida, dizendo, oh meu Deus, essa vida é uma miséria. Tem muita injustiça, tem muita perda, tem muito prejuízo, tem muita gente maltratando os outros. Meu Deus, essa vida não serve para nada. E de repente ele tem uma revelação dos céus no capítulo número 2. Ele tem uma revelação de Deus. No capítulo de 3 ele muda a sua opinião. Ele diz, ainda que o mundo pode estar difícil, as coisas podem estar complicadas, ainda que tudo esteja em desordem, ainda que tudo esteja caótico, ainda que eu perca muitas coisas que eu considero essencial, que eu considero necessária e fundamental, ainda que a vida me traga grandes prejuízos e sofrimentos, ainda que, troque a palavrinha, porque ainda que é uma palavra da oportunidade, o ser é uma palavra da finalização de possibilidades. Vou sugerir mais uma coisa para você. Troque o C pelo todavia. Eu gosto dessa palavrinha todavia. Porque, por exemplo, todavia ela é combinada como uma conjunção adversativa. O que significa isso? Quando eu coloco essa palavrinha, significa que a frase depois dela vai mudar de sentido. Então, por exemplo, você é bonita. Todavia, espero o pior, não é verdade? Imagina só que teu patrão chamou você lá para falar do relatório que você fez, ou do trabalho que ele confiou em suas mãos. Aí ele fala assim, você fez um ótimo trabalho, porém, aí você já cai da cadeira. Olha, nós estamos com os números muito bons, mas, todavia, porém, contudo, entretanto, diz que vai mudar o sentido da frase, queridos. Ela prepara você para uma transição, para uma mudança. O C não. A empresa está com grandes dificuldades. Se continuar no mesmo padrão. Está vendo? Então ela estabelece que é assim. O todavia muda. A empresa está com grandes dificuldades. Todavia nós podemos fazer ajustes na nossa planilha de entradas e saídas.
Nosso casamento está em crise, porém nós podemos buscar aconselhamento conjugal e podemos buscar mais a Deus como casal. Minha vida espiritual está falida, porém eu posso participar da vigília das mulheres, se você for mulher, claro, e você pode ter uma experiência maravilhosa de renovação espiritual. Você está percebendo que o todavia prepara para uma mudança? Eu quero perguntar para você, você é vítima de uma neurose que coloca só C na sua vida? Que coloca incertezas com S na sua vida? Você é vítima disso? Fala a verdade. Ai, pastor, não dá, não consigo, é assim, sempre foi assim, minha família, meus irmãos, meu primo, meu pai, minha mãe, a minha vida desde a infância. São limitações colocadas para dizer para você, não há outra alternativa, mas o Abacuque ensina a gente que você pode colocar um ainda que, pode ser. Eu não estou dizendo que você vai casar, pode ser que você não se case. Eu não estou dizendo que não vai faltar dinheiro, pode ser que venha faltar. Eu não estou dizendo que você não vai ficar doente, pode ser que você venha ficar, e eu venho, porque faz parte da vida esses elementos. Mas ainda que, você está percebendo a diferença? Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Eu vou precisar de mais tempo, gente, aí, tá? Libera aí os slides, nós vamos precisar de pelo menos umas 2 horas. Irmãos, vocês estão entendendo, amém? Então vamos lá, mais uma vez. Eu descobri que eu tinha culpa por me sentir em alguns momentos ansioso. Depois eu entendi que a ansiedade faz parte, ela nos toca, ela nos visita, mas ela não pode nos aprisionar. Eu sei que ansiedades neuróticas têm o sentido de me aprisionar e me encarcerar. E eu consigo me libertar dela quando eu me livro da insegurança com S. A incerteza com S. A incerteza com S me faz entender de que eu posso trocar esse Czinho, entojado, desconfortável, complicado, por um ainda que e um todavia. Quer ver o que Abacuque termina dizendo? Eu só li uma parte. Ele diz, todavia, ainda que, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Troque o C pelo ainda que, troque o C pelo todavia. Há chance para a sua vida, há oportunidades, há soluções, há alternativas, há um Deus todo-poderoso, há alguém que cuida da sua história, há um Deus que cuida sistematicamente de todos os seus passos. Descanse, aquiete a sua alma, descanse o seu coração e tenha certeza de que Ele está falando a sua vida hoje, dizendo, troque o C, porque esse C é uma neurose, esse C é uma ansiedade irreal, e coloque em mim o ainda que, confie em mim ainda que, confie em mim todavia, se acontecer, eu estou ao seu lado, eu sustento, eu te darei alternativas, você vai superar, você vai vencer, você vai dar a volta por cima, você vai de alguma maneira reagir de uma forma maravilhosa. Você crê nisso, amém? Eu creio, irmãos, eu creio. Por isso que nós vamos lançar sobre ele a nossa ansiedade. Amanhã pode ser que ela volte novamente. O que você vai fazer? Vai lançar sobre ele sua ansiedade de novo. Terça-feira que vem, quando você voltar para ouvir mais uma palavra dessa série, você vai lançar de novo a sua ansiedade. O que a gente vai fazer? Vai se ver livre da ansiedade? Não, a gente só não vai ficar aprisionado por ela. Nós vamos lidar com ela, nós vamos colocar no lugar que ela deve estar, aos pés do nosso Salvador, e não enraizada dentro do nosso coração. Eu quero convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente, por gentileza. Eu queria que você, sentado mesmo, curvasse a sua cabeça, e eu queria que você escutasse essa frase, novamente com os olhos fechados. Frase de Max Lucado, que diz assim, não podemos escolher se teremos ou não algum tipo de ansiedade, mas podemos escolher se seremos prisioneiros dela. Eu quero que você, nessa noite, escolha se você vai ficar no C, na incerteza com S, ou se você vai ficar do lado do ainda que, do lado do todavia, das alternativas, das possibilidades, dos milagres, das promessas, dos sinais, dos prodígios, da fé, da crença. Veja que existem mais possibilidades do lado do todavia e do ainda que, do que do ser. O ser é do inimigo, o ser é do maligno. O ser estabelece você num cárcere emocional, estabelece você num cárcere do passado, dizendo não há alternativas. Ah, se você tivesse falado, ah, se você tivesse saído, ah, se você não tivesse comprado. Você pode mudar essa palavra hoje. Tem pessoas aqui essa noite que precisavam dessa palavra, gente que está amarrada ao seu passado.
Gente que está escravizada por coisas que fez e que estabelece o ser na sua vida como condição. Se eu não tivesse me casado, se eu não tivesse me mudado, se eu não tivesse aceitado, se... Já passou, meu irmão, já passou, minha irmã. E ainda que eu me casei, ainda que eu aceitei, ainda que eu fiz, ainda que eu tropecei, ainda que eu falhei, ainda que, todavia, há uma alternativa, há uma possibilidade. Pare de adoecer por ansiedade, pelo que você não pode mudar, e abrace a fé por aquilo que Deus traz como alternativa e possibilidade ao seu coração. Jesus encontrou um pai que disse o seguinte para ele: Senhor, meu filho está terrivelmente endemoniado, ele é lançado nas águas, ele é lançado no fogo, e não há ninguém que possa conter. Então Jesus diz: se você pode crer, portanto, todavia, contudo, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Você crê que Deus pode mudar as coisas na sua vida? Você crê que há uma nova alternativa, algumas possibilidades que você antes não enxergava essa noite, que pela fé Deus está trazendo no seu coração? Duas irmãs chegaram até os pés de Jesus, desesperadas, profundamente angustiadas, e disseram para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Então Jesus olha para aquela mulher e diz assim: você pode crer que eu sou a ressurreição e a vida? Você pode crer que aquele, ainda que esteja morto, viverá? Jesus troca o ser de Marta e Maria pelo ainda que do seu milagre e da sua glória. Receba hoje em nome de Jesus. O seu Lázaro não está morto porque um ser se estabeleceu, mas ele vai ressuscitar, porque ainda que ele esteja morto, Jesus está aqui para transformar a sua vida, para mudar a sua história. Então escute essa canção em nome de Jesus, sentado mesmo, com os olhos fechados ou olhando para a letra. Escute Deus falando ao seu coração. Aquiete a sua alma e escute a minha palavra essa noite em nome de Jesus. Coração ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sem me depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade.
você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser Você pode se colocar em pé, por gentileza. larga Convidar o Ministério de Intercessão que vem aqui à frente enquanto nós continuamos. Isso, continua. eu pensar em desistir. Deus estará ao seu lado. Você estará Se você quer hoje começar uma campanha, vem à frente para receber oração. Você que está na quinta, sexta e sétima semana pode vir também. E você quer receber uma oração especial por esse momento, também é convidado a estar conosco. Pode sair do seu lugar, você receberá uma oração pela nossa equipe de intercessão e nós vamos abençoar a sua vida em nome de Jesus. Sai do seu lugar, quinta, sexta, sétima semana, você que vai começar e você quer receber uma oração, a gente quer abençoar a sua vida. em desistir. Você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Sim, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Oh vem, e aperta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Senhor Jesus, nós queremos nesse momento abençoar o teu povo que se reúne em torno do seu nome, Pai. Nós sabemos que vai ser difícil. Sim, vai ser difícil viver nessa vida com tantas más notícias, com tantas aflições, ameaças por todos os lados.
Sim, vai ser difícil encarar o dia amanhã, com tantos problemas que nós deixamos ainda hoje, que amanhã vão nos encontrar novamente. Vai ser difícil voltar para casa ainda essa noite e encontrar aquele desafeto, encontrar aqueles traumas, aqueles problemas. Sim, Senhor, ninguém está dizendo que vai ser fácil. Nós não mentimos a sua palavra, não omitimos a sua verdade. Nós apenas dizemos aqui, sim, vai ser difícil, mas nós não estamos sozinhos. Nós sabemos que ainda que seja difícil, o Senhor está ao nosso lado. Ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco. Ainda que passemos pelo fogo ou pelas águas, o fogo não vai nos queimar, as águas não nos submergirão. Ainda que, Senhor, as coisas fiquem difíceis, ainda que as águas tumultuem e espumejem, ainda que nós confiamos em Ti, descansamos no Senhor nosso coração, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem planos maiores e melhores para a nossa vida. Então nos leve em paz, nos leve em segurança e aquieta a nossa alma em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, aquiete o seu coração e que você possa ter uma semana muito, muito abençoada em nome de Jesus. Nos vemos terça que vem, pela graça do Pai. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver.